Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Pelos campos a fome, em grandes plantações, pelas ruas marchando, indecisos cordões, ainda fazem da flor seu mais forte refrão e acreditam nas flores vencendo canhão. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Há soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos, de armas na mão. Nos quartéis lhes ensinam uma antiga lição de morrer pela pátria e viver sem razão. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Olá, gente, muito bem. É uma alegria enorme estar aqui com vocês, né, para mais um estudo, certo? Nós vamos estar dando continuidade à obra. Nesse primeiro momento do acolhimento, para não dizer que não falei das flores, trata-se de um movimento, né, onde a gente é convidado a se implicar na mudança e na revolução em que a época, né, essa música, o Geraldo Vandré, poeticamente nos convidava a assumir essa posição, né? Então, como um segundo momento, nós temos aqui uns informes, né? Então, eu gostaria de falar no que diz respeito aos informes, que são o evento, né, o terceiro pré-colóquio, CAICó, que aconteceu nos dias 27 e 28, foi um evento muito bonito, e que eu registro aqui publicamente a dedicação e ao empenho, tanto das meninas monitoras, né, que aqui estão presentes, quanto da professora Rosélia, que conseguiu levar o ônibus lotado para Angicos, e foi um momento muito lindo, né? E se as meninas se sentirem à vontade, viu, para se colocarem, para narrar as percepções e as emoções que sentiram, né, no dia 28, fruto do pré-colóquio, fique à vontade, tá, gente? Então, enquanto informes, gostaria de registrar também que nós estamos ainda com as inscrições abertas, enquanto ouvintes, para o quarto encontro norte-rio-grandense de educação integral, que irá acontecer nos dias 9 a 11 de dezembro, né? E para finalizar o ano, nós estamos nos organizando para fazer a socialização das pesquisas na tríade da ação, reflexão, ação,
né, onde as apresentações de ensino, pesquisa e extensão irão acontecer também nos dias 15 e 16. Então, eu peço que vocês guardem, né, agendem esse momento para nós estarmos socializando, onde os estudantes de graduação, juntamente com os mestres e mestrandos, doutores e doutorandos, estarão interagindo e socializando a partilha de saberes que vem sendo produzidos fruto dessa perspectiva no que diz respeito da produção do conhecimento, né? Então, dito tudo isto, Iane, se alguém quiser, né, se colocar sobre o pré-colóquio, fica à vontade, e não havendo, eu convido Iane para ela iniciar aí a apresentação do trabalho, né? A Letícia colocou aqui, eu vou fazer a leitura, viu, Iane, enquanto você se organiza aí. Ela diz o seguinte: Letícia Maria, né? Foi um evento muito significante do início ao fim. Tivemos diversas oficinas na sexta-feira ao chegar no fim da tarde. Participei da oficina de artesanato. Que momento maravilhoso, né? Haha, que momento maravilhoso. Então é isso, Letícia, que essa experiência ela possa ter te possibilitado, né, você tomar gosto pela produção do conhecimento para além do que eu chamo de consumir letras, né? É viver a essência do discurso na prática, né? Uma teoria viva, autêntica, é sobre isso, né, Iane querida? E agora as palavras são todas suas, tá bem? Satisfação em ter vocês aqui, gente. Sejam todas e todos bem-vindos, viu? Todas bem-vindas. Microfone, Iane, microfone, Ai, querida. perdão, Iane. perdão. Boa tarde, minha gente. É um prazer estar aqui com vocês. Graças a Deus hoje deu tudo certo, né, para estar aqui presente, para a gente refletir um pouco sobre esse capítulo tão importante, né, do livro, que de forma tão simples, eles, o Paulo Freire e mais, eles nos dizem coisas tão profundas. Então a gente vai discutir, né, refletir sobre esse diálogo tão rico. Mas antes da gente começar, né, porque a gente nunca pode começar nada sem poesia, na minha opinião, eu trouxe aqui uns versos lindos que eles dizem muito sobre o que a gente vai refletir hoje, que na minha opinião também é do maior poeta cordelista do mundo, do moçoroense Antônio Francisco, essa poesia dele se chama A Casa que a Fome Mora. Posso ler, professora? Então, vamos lá. Com certeza. Então, diz assim: eu de tanto ouvir falar dos danos que a fome faz, um dia eu saí atrás da casa que ela mora. Passei mais de 1 hora rodando numa favela, por gueto, beco e viela, mas voltei desanimado, aborrecido e cansado, sem ter visto o rosto dela. Vi a casa da miséria, zombando da humildade, vi a mão da caridade, um gesto de um mendigo, que dividiu o abrigo, a cama e o travesseiro com um velho companheiro que estava desempregado, vi da fome o resultado, mas dela nem o roteiro. Vi o orgulho ferido nos braços da ilusão, vi pedaços de perdão pelos iníquos quebrados. Partidos, vi sonhos despedaçados, partidos antes da hora, vi o amor indo embora, vi o tridente da dor, mas nem de longe vi a cor da casa que a fome mora. Vi num barraco de lona um fio de esperança nos olhos de uma criança, de um pai abandonado, primo carnal do pecado, irmãos dos raios da lua, com as costas seminuas, tatuadas de caliça, pedindo um pão de justiça do outro lado da rua. Vi a gula pendurada no peito da precisão, vi a preguiça no chão, sem ter força de vontade, vi o caldo da verdade fervendo numa panela, o jejum numa janela, dizendo: aqui ninguém come
Ouvi os gritos da fome, mas não vi o rosto dela. Passei a noite acordado, sem saber o que fazer, louco, louco por saber onde a fome residia e por que naquele dia ela não foi na favela. E qual o segredo dela? Quando queria, pisava, amolecia e matava, e ninguém matava ela. No outro dia eu saí de novo à procura dela, mas não naquela favela. Fui procurar num sobrado que tinha do outro lado, onde morava um sultão. Quando eu pulei o portão, eu vi a fome deitada em uma rede estirada no alpendre da mansão. Eu pensava que a fome fosse magricela e feia, mas era uma sereia de corpo espetacular. E quem iria culpar aquela linda princesa de tirar o pão da mesa dos subúrbios da cidade ou pisar sem piedade numa criança indefesa? Engoli 3 vezes nada e perguntei o seu nome. Respondeu-me: sou a fome que assola a humanidade. Ataco vila e cidade, deixo o campo moribundo. Eu não descanso um segundo, atrofiando e matando, me escondendo e zombando dos governantes do mundo. Me alimento das obras que são superfaturadas, das verbas que são guiadas para os bolsos dos marajás. E me escondo por trás da fumaça do canhão, dos supérfluos da mansão, da soma dos desperdícios, da queima dos artifícios que cega a população. Tenho pavor da justiça e medo da igualdade. Me banho na vaidade da modelo desnutrida, da renda mal dividida na mão do cheque sem fundo. Sou o pesadelo profundo do sonho do boia fria e almoço todo dia nos 5 estrelas do mundo. Se vocês continuarem me caçando nas favelas, nos lamaçais das vielas, nunca vão me encontrar e eu vou continuar usando um terno xadrez, metendo a bola da vez, atrofiando e matando, me escondendo e zombando da burrice de vocês. Antônio Francisco. É isso, minha gente. A poesia salva, né? E principalmente a poesia de cordel, que tão simples, é tão profunda, né? E que diz tanto sobre o que a gente vai refletir hoje, não é? Que o texto, né, chama-se Educação e Mudança Social. Então, quando eu fui fazer a leitura, o título já chamou minha atenção, Educação e Mudança Social, né? 2 coisas que são tão próximas e muitas vezes são tão distantes, né? Então, já abre uma aspa no início do capítulo que diz assim: é preciso contrabandear a educação. Olha que coisa fantástica. Contrabandear a educação. A gente já pensa em uma coisa ilegal, né? Contrabandear a educação. Mas Paulo Freire queria dizer, né, nesse diálogo junto com Miles, que contrabandear é você exatamente subverter, é você não se deixar abater pelo peso do sistema, né, pelo peso de tudo aquilo que faz você se afastar dessa sua essência, né, porque a escola ela tem que exatamente valorizar, estimular essas vivências que nós trazemos do nosso cotidiano, do nosso entorno, né? E que muitas vezes a gente tem que fazer isso. Eu já vi muitos colegas dizerem assim, ao entrar na escola, da porta para trás eu deixo minha vida e aqui eu sou uma outra pessoa, né? Então, assim, o que é que os autores querem dizer, tanto o Paulo quanto o Miles? Que você deve subverter, deve entrar nessa escola com tudo que você tem, com todas as suas vivências, com toda a sua carga social. Isso é muito importante para que você realmente possa propiciar essa educação libertadora, crítica, né? Que vai fazer com que os sujeitos que estão nela possam exatamente pensar por si só, né? Então, também me fez refletir sobre uma questão muito importante, logo no início, né, da leitura, que diz assim: educação é política
mais a política educacional? E aí, minha gente, olha só que pergunta profunda essa, né? Logo no início da leitura. Educação é política, sim, sabemos disso, que o homem, por si só, já é um ser político, que ele deve, né, levar toda essa carga para a escola, né, para que ele possa realmente se desenvolver enquanto ser pensante. Mas a política educacional, ela é? O que será? A educação ela é política, mas a política é educacional ou não? Ou vice-versa? O que é que vocês acham? A gente pode discutir sobre isso também, né? Em outro momento, vocês podem também, né, se colocar, não estou aqui como a coisa fechada, né? Não, a gente aqui está para discutir, né? Uma reflexão. Podem se colocar, como a professora está pedindo aí no chat, né? Então, segundo a leitura, né, o que eu pude perceber, né, no diálogo de Paulo, de Miles, é que o educador, para que ele possa realmente subverter esse sistema educacional, essa política educacional que muitas vezes nos afasta, né, dessa educação política, é que o educador deve ser ativista, posicionado e politizado, né? Então, quando eu digo politizado, não é falando em partido, né? Partidarizado, não. Politizado no sentido de ter uma visão aberta, né, sobre todas essas questões sociais que circundam esse ambiente escolar. Que mais à frente ele vai falar exatamente nessa posição, que é importante para que o educador ele tenha essas características, essa cooptação, né? Esse momento em que você para um instante e dialoga com essas forças de poder para você exatamente respirar, né? E se posicionar de uma forma crítica, né? Então, a partir dessas questões, esse educador sendo ativista, sendo posicionado e principalmente politizado, né? O que é que vai acontecer? Ele vai desenvolver essa prática pedagógica de acordo com as vivências, né, da comunidade, com as vivências dos alunos. Ele não vai mais se posicionar como aquele detentor do conhecimento único, mas que a educação, que a escola, ela vai ser essa troca de saberes, né? Exatamente isso, nessa posição, ele vai meio que se inverter, ele vai também perceber que ele aprende muito mais do que ensina, com, né, as vivências das crianças também, e do alunado, né, seja jovem, seja adulto. E uma coisa muito importante que eu também considero no texto é 3 questões que eu fiquei pensando, que essas 3 somas do sistema escolar, esse sistema social e essa escolarização, né? Então, o que é que acontece? Esse sistema escolar, né, que é uma coisa mais interna, vamos dizer assim, né, desses conteúdos, dessa questão burocrática da escola, né? Esse sistema social que vem das vivências que as crianças trazem, né? Tudo isso vai se concentrar exatamente nessa escolarização, que seria esse resultado. Professor, se eu estiver falando coisas assim que estão fugindo, a senhora, por favor, me interrompa. Mas, assim, foi a questão da visão que eu tive nas leituras. Então, para que tudo isso aconteça, esse sistema escolar, que é essa questão mais interna, né, dos conteúdos, né, vivenciados pelos professores em seu planejamento, esses conteúdos, essa grade curricular que vem das secretarias de educação, junto com o sistema social, que são essas vivências externas, né, do cotidiano das crianças, tudo isso se funde na escola e dão origem a essa escolarização, que é exatamente esse resultado desses sistemas, né? Claro
que tudo isso se considerando as vivências, não só das crianças, mas também do próprio professor, né? Que é muito importante isso. Exatamente, o educador, ele tem que ser posicionado, né? Ele não pode ser neutro. Essa neutralidade para Freire não existe, né? Ele tem que se posicionar sim, né? De acordo com as suas vivências e principalmente de acordo com o lugar que ele está inserido, na escola que ele está inserida, né? Porque, por exemplo, no meu caso, eu sou uma professora que trabalho numa escola do campo, no campo. Então, eu não posso chegar lá impondo as minhas vivências de uma pessoa da cidade, né? Eu levo, sim, essas minhas vivências para a escola, porém, eu também tenho, né, que me abrir para o entorno da escola, porque as crianças trazem, né, para considerar tudo isso eu tenho que considerar nessa escolarização, né, essa junção desses sistemas. Professor, estou falando muito rápido, tá dando para entender, pessoal? Vocês estão Não, querida, tá ótimo, entendendo? tá, Muito pode bem. continuar, viu? Estamos Está aqui na perfeita a escuta ativa. compreensão. Ótimo. Então, dando continuidade, na página 186, Maids ele fala sobre subversão, que eu achei isso fantástico, né? É preciso dialogar, tentar que as pessoas saiam das suas prisões intelectuais. Olha que coisa interessante, né? Essa prisão intelectual é exatamente tudo aquilo que me deixa parada naquele mundinho, né? Naquele mundinho da política educacional, né? Por quê? Porque ela vem de encontro a tudo aquilo que é de modismo, que do sistema capitalista, né? Que está aqui entrando na escola à torta e direita. E se o professor não tiver essas características que Freire coloca no texto, né? Se ele não for ativista, se ele não for posicionado e se ele não for politizado, o professor ele vai se deixar levar e cada vez mais essa escola vai se tornar aquela escola que só recebe esses conteúdos sem criticidade. Então, é necessário, é preciso subverter e contrabandear, né, essas ideias, porque só assim a gente fura a bolha e realmente a gente consegue fazer um bom trabalho. E, né, no diálogo deles, eles colocam muito isso, o próprio Paulo Freire coloca isso, que isso é um processo lento, cotidiano. Isso não vai acontecer de uma hora para outra, né? Ele mostra lá o exemplo de que se ele não tivesse sido exilado, né? Se não tivesse saído do seu estado para outro estado, e se antes disso ele não tivesse subvertido, tivesse colocado que era importante as mulheres votar, que elas tinham todo o direito, toda a capacidade de escolher os seus representantes, talvez as mulheres nunca teriam direito ao voto, né? Então, assim, é importante a gente pensar que é um trabalho de formiguinha, mas que isso pode subverter. Outros educadores, né, outros professores, eles podem realmente encontrar nessa subversão, algo que também possa impulsionar, né, a sua prática pedagógica, e isso vai fazendo a diferença, né? Então, como eu já tinha falado, essa questão de que essa luta de classes tão importante em toda a obra, em toda a vida de Paulo Freire, né? Porque a obra de Paulo Freire é a vida dele, né? Então, toda essa discussão de Paulo Freire, toda essa luta de fomentar essa classe trabalhadora a pensar, isso não foi de uma hora para outra, né? Foi necessário também parar, respirar e dialogar, né, com essas formas de poder, para que ele pudesse, né, criar uma alma nova, vamos dizer assim, e continuar a luta.
Então, a luta de classes, ela é uma discussão muito, muito latente na obra de Freire, porque foi tudo pelo qual ele lutou, né? A vida dele era isso, era exatamente fomentar nessa classe trabalhadora essa, esse pensamento, esse desejo de lutar, de subverter esse sistema e lutar pelos seus direitos. E uma coisa muito importante, né, dessa forma de subverter e principalmente de fugir um pouco dessa política educacional, né, tão imposta, é exatamente esses círculos de, no livro ele fala círculos de estudo, né? E eu achei muito interessante, que me veio até um exemplo do que está acontecendo atualmente. Ele fala sobre essa questão desse evangelho político, né? Esses círculos de estudo nessa escola, ela começou como um círculo para evangelizar. Só que não era evangelizar no sentido de mostrar que o pecado era uma coisa horrorosa, que levava você para o inferno, você ia morrer, enfim, não. Mas de você politizar esse evangelho no sentido de que levar o evangelho a você levar você a pensar através dessas ideias, né, evangélicas. Então, achei muito interessante. E a partir desse evangelho político, deu origem também a outras discussões. Né? Olha que coisa interessante. Muitas vezes a gente acha que uma aula bacana é só aquela aula em que você planeja com 1001 tecnologias, com 1001 atividades pré-organizadas, né? E muitas vezes você deixa de ouvir os seus alunos, né? Eles têm tantas coisas interessantes para nos contar, eles querem aprender sobre outras coisas na escola. Isso é uma experiência muito interessante, muito rica. Se você ouvir mais os seus alunos, você vai ver que a sua prática pedagógica ela vai se transformar, porque as crianças elas têm muito a nos ensinar, elas têm muito a dizer. E a gente muitas vezes não acredita nisso, né? Então, essa luta dele exatamente é que essa classe trabalhadora ela tenha mais clareza, né? Clareza do seu papel, não só enquanto trabalhador, mas principalmente enquanto ser humano, né? Porque é como se fossem coisas diferentes, né? É como se o trabalhador não pudesse pensar, ele só pudesse executar. Claro que para o sistema capitalista é só isso que ele deseja, né? Mas Paulo, né? Paulo Freire, mais eles exatamente lutavam por isso. E a Highlander, né? A escola, ela subverteu esse sistema exatamente por isso, porque ela era uma escola em que ensinava a pensar. Por causa disso, não era considerada uma escola. Né? Muita gente queria dar outros adjetivos à Highlander, porque não ensinava apenas conteúdos sistematizados, educacionais. Ela era uma escola meio que ia no viés vamos dizer assim, da subversão. Era uma escola diferente, né? Por causa disso, não era considerada uma escola. Eu achei isso muito interessante. E assim, eu não fico só aqui falando, só para concluir aqui minha fala, eu achei que tem uma frase assim muito forte, muito bacana, que eu quero realmente que ela possa também, né, levar vocês a refletir o quanto me fez fazer isso. Lutar para mudar, ser impacientemente paciente. É isso, minha gente. Vamos agora dialogar, né? Para não ficar aqui só falando, só falando, só falando. Muito obrigada. Parabéns, Iane, muito bem, querida. As suas colocações, elas são bastante pertinentes, né? Compreender a essência da escola. E aí, Iane, é o que a gente se propõe num grupo de estudos, sabe? Quando o Freire coloca aqui a importância dos ciclos de estudo, é sobre isso. Como é que nós podemos subverter o sistema, né?
que nos aprisiona, que tem um campo de disputa muito gigantesco que diz respeito às políticas neoliberais que veem a educação enquanto uma moeda de troca, né, uma mercadoria em si. E aí a gente fica pensando como que a escola de cidadania ela se contrapõe à perspectiva das práticas, né, aviltantes que dizem respeito a uma educação bancária, onde faz tão somente a mera transposição do conhecimento deste conteúdo prescrito, sem dar a devida atenção à diversidade dos estudantes, dos sujeitos, de um modo geral, que constituem a nossa sociedade, né? Então, assim, num tópico anterior, nós estávamos a tratar sobre o tópico que a Highlander era uma tapeceria de muitas cores, né? E aí foi interessante porque nós estávamos na ocasião na Semana da Consciência Negra e dava também para fazer essa coadunação, né, do que nós estávamos tratando sobre a Highlander ser essa tapeceria de muitas cores e aí compreender que essa proposta de que não é, ele chama, né, de escola de cidadania, mas é o que nós nos propomos a fazer nos movimentos sociais, nas organizações não governamentais, como é que nós podemos superar, né, ou subverter o sistema que faz alusão ao sistema, ao SAEB, né, ao sistema educacional da educação básica, onde tem as avaliações em larga escala, onde tem o IDEB, onde temos que ter resultado, temos que ter meta, temos que alcançar a média, e etc. e tal. Então, como trabalhar em uma lógica contra-hegemônica diante de tudo que está posto nesse ordenamento jurídico enunciativo que diz respeito à essência da legislação dessa educação, que ela é regular, que ela é parametrizada através de mecanismos de avaliações que medem tão somente o conhecimento pelo conhecimento, né? Então, essas questões, tanto Freire, na pedagogia do oprimido, e aí ele expande diante de suas experiências por ter sido fruto do exílio, né? Então, nas coisas ruins sempre há alguma coisa boa, né? Senão a gente não extrairia a essência, né, dos acontecimentos históricos e etc. e tal. E o Malles, ele, desde quando ele é estudante, ele se posiciona contrário a esse sistema que domina, que oprime, que segrega, né? E aí ele diz: não, não vou só criticar, mas eu vou fazer algo diferente, né? Esse discurso alinhado à prática, onde está até posto aqui da dimensão do ativismo, né? Não é um ativismo neutro, mas é um ativismo onde ele se propõe a construir uma outra realidade possível, né? E a escola Highlander, ela trabalhava na essência da promoção dos direitos humanos, né? Então, todas as violações e violências em que os sujeitos eram acometidos, eles eram, de algum modo, acolhidos na escola de cidadania, inclusive, uma das professoras que trabalhou, que é a Bernice, na escola, ela começou sem um planejamento, né? E hoje é interessante o quanto que o fazer pedagógico do professor ele demanda, né, desse planejamento prévio, aí chega na sala de aula, vai aplicar aquele planejamento, mas esquece que os sujeitos que ali estão têm interesses outros, né? E é importante a gente parar para ouvir e construir junto com os estudantes. A minha grande preocupação na atualidade, Iane, é justamente com a implicação política do sujeito no seu processo formativo.
Quando você fez a pergunta inicial, né, sobre a dimensão política, aí a gente precisa compreender, né? Será que nós temos formação política de base, né? Ou esta formação política nos falta? Nos falta para nós estarmos engajados, nos falta para estarmos envolvidos com uma causa, né? E que a gente se proponha a mudar dentro das nossas condições e possibilidades e também limitações, né? Porque nós não seremos os redentores da humanidade, né? Nós não iremos conseguir isso, né? É o que o Freire chama de inédito viável, de utopia, né? A gente idealiza outras possibilidades existenciais, mas não significa dizer que seremos nós os propulsores dela, né? Nós até podemos motivar, né, os passos iniciais, certo? E com isso, minha gente, eu não estou sendo pessimista, não, certo? Longe de mim. Se assim fosse, eu não estaria, de modo algum, agindo da forma como eu ajo, me importando da forma como eu me importo, e tensionando e ocupando determinados espaços, né, que não só suscitam a necessidade da nossa presença, mas da nossa autenticidade enquanto sujeito daquele lugar, daquele contexto, né? Então é isso. As meninas aqui se posicionaram pelo chat, né? Eu vou ler aqui. A Letícia Oliveira, a Suara lhe parabenizou, né? Muito lindo, Iana, acredito que foi no momento da poesia. A Letícia Oliveira colocou dizendo, né? Muito interessante a fome como metáfora para essa moldura democrática farsante do sistema capitalista, como Freire evidenciou numa entrevista. Aí Letícia continua, né? Quando estou no contexto de sala de aula, a maior dificuldade que eu sinto é exatamente o respeito às especificidades e subjetividade dos indivíduos, principalmente grupos minoritários. E aí, Letícia continua, né? Tá maravilhoso o diálogo. A Letícia continua a dizer, né? Se posicionar e se indignar não é raro educandos possuírem relatos de violências no contexto escolar universitário, mas o dito educador que pensa certo, opta pela ordem do que pela justiça, né? Então, ela nos faz refletir sobre o posicionamento do estudante e também do professor, né? E falar nisso, viu, Letícia? Eu acabei de apresentar um trabalho aqui no Congresso Internacional, onde nós estávamos abordando sobre a questão dos comportamentos, né? E aí, na sala em que eu estava, nós tínhamos algumas apresentações, uma falou sobre a questão socioemocional dos sujeitos, a outra falou sobre a linguagem, me faltou agora o nome, mas essa linguagem agressiva, sabe? Essa linguagem hostil, a palavra certa é a linguagem hostil. Eu entrei com a questão da indisciplina e uma outra fala foi sobre o quanto que o excesso de tela, né? O excesso de tela, ela vem ceifando a capacidade de pensar dos sujeitos, né, das pessoas se colocarem, e aí os distúrbios e desenvolvimento de doenças mentais vem acrescendo justamente por esse excesso de telas. E qual era o eixo central, né? A violência, né? A questão de indisciplina, essa linguagem hostil, o excesso de telas, que promove a irritabilidade, a agressividade, né? A violência em si. Né? Então, a gente precisa ter esse zelo e esse cuidado, e assim, gente, é preocupante porque isso nos suscita muito do ser professor. Né? Nós não podemos perder de vista
que um ambiente escolar ele necessita de outros profissionais para que o próprio professor não se sobrecarregue em estar desenvolvendo atividades que não é de sua natureza, certo? Uma coisa é você escutar, outra coisa é você se portar como psicanalista, como psiquiatra, entende? Como psicólogo. Então, nós temos que estabelecer também um limite do que Freire vai chamar, né, da nossa autoridade de cátedra, né, do que nós estamos nos formando para fazer. E essas questões subjetivas, Letícia, como você nos coloca aqui, elas são amplas, são complexas, são múltiplas, né? E aí a gente esbarra em outro processo, né? Tendo essas formações que são voltadas para o mercado de trabalho, né? Eu tenho um exemplo a dar que uma estudante estava realizando 6 especializações ao mesmo tempo. Aí eu pergunto, qual é a qualidade desse saber? Né? Uma coisa é você você fazer 6 especializações no interregno do tempo dos 18 meses, né? Outra coisa é você pegar um pacote, né, Iane? Nós temos aí as plataformas com seus pacotes. Não estou tratando da EAD, porque a Universidade Aberta do Brasil, nas instâncias federais, tem todo um rigor metodológico e pedagógico necessário, mas essas plataformas virtuais, que aí são as revistas, são os eventos, né? Então, assim, até formação mesmo. Eu estava pesquisando nesses dias e descobri uma universidade internet. O nome da universidade é esse, Universidade Internet, e que tem um programa de pós-graduação, de doutoramento voltado para a inteligência artificial. Né? Então, o quanto que a evolução tecnológica ela vem nos coaptando, né, na dimensão da nossa essência humana, dirimindo as questões subjetivas, né, nos atravessando, como se dá essas experiências formativas, né, onde estão as relações interpessoais, né, o contato, o corpo a corpo, a sinergia, o calor humano. Então, todas essas questões, elas são postas nessa essência que é muito complexa aí da subjetividade, que tanto o estudante quanto o professor, a essência de ambos é a sua humanidade. E a sua humanidade ela vem sendo roubada diante de tantas tarefas a serem cumpridas, né? Diante de tanta coisa que temos que fazer em pouco tempo, né? Então, pois não, Iane? Professora, só a título de complementação à sua fala, isso é o que a gente vê muito no cotidiano das escolas, né? Eu que sou professora de educação básica, a gente vê muito esse exemplo que a senhora deu nessa questão dessa quantidade de programas que vêm, né, que chegam à escola, sem um mínimo de reflexão, né, principalmente são jogadas na escola com esse espírito neoliberal de que o capitalismo deve entrar na escola cada vez mais, e os professores aceitam isso como uma receita para salvar a questão da leitura e da escrita na escola. Né? Então, assim, aí a gente se esquece dessa subversão tão importante que Freire coloca no livro. A gente tem que subverter, sim, a gente não pode aceitar essas coisas, porque isso não vai realmente levar a criança a pensar. Ela apenas, esse é mais uma estratégia de tornar a escola cada vez mais esse espaço bancário, em que a gente vai apenas depositar essas informações nas crianças, sem um mínimo de reflexão, né? É programa de empreendedorismo, é programa de valor monetário, é só exatamente ensinando o lucro, que o lucro é o mais importante, que o lucro deve ser estabelecido na escola, levando as crianças a
terem um certo conflito, né? Porque aquela criança que não tem nem o que comer em casa, como é que ela vai ter essa questão, essa noção de empreendedorismo, né? Então, assim, são questões muito, muito importantes que a gente deve refletir no chão da escola, exatamente nesses espaços que a gente tem que subverter mesmo. E subverter é exatamente aceitar que você vai ser mal visto na escola, que você vai ser um professor que gosta de ser diferente, mas realmente é, é subverter mesmo. Porque, exatamente voltando àquilo que eu estava falando, dos círculos de estudo, né? Que é a questão do evangelho politizado. Que é coisa mais complicada do que está acontecendo nessas escolas, né, do Paraná, essa questão do recreio bíblico, né? Quer dizer, onde podia-se exatamente discutir esses círculos de estudo, esse evangelho de forma politizada, né, em onde você levaria os estudantes a discutir questões religiosas e não religião, né? E o Estado laico fica onde, né, professor? Então, são coisas muito perigosas que estão acontecendo e que nós, educadores, a gente não está sendo aquele educador ativista, politizado e posicionado que Freire sempre sonhou, né, para a educação brasileira. Então, é importante que a gente acordar, porque está difícil, está muito complicado. Exatamente, Iane. Então, Iane, por que que isso acontece, né? Você falou bem, falta essa formação política, né? Nem sempre e aí o Malles e o Freire, eles tratam aqui do educador hiper especialista, entende? Então, até que ponto o sujeito que é hiperespecialista, ele tem formação de base política, né, de sua classe trabalhadora, como que ele pode estar se posicionando frente a esses pacotes que vêm prontos e acabados para que sejam meramente executados, né? Então, em tempos modernos, né, o Charles Chaplin, ele vai favorecer para que a gente possa compreender como que vem se repetindo a prática dos tempos modernos, onde a gente, quanto mais repete, quanto mais a gente faz, mais a gente não tem a conclusão e o resultado do que está sendo feito, né? E os autores, eles falam isso no livro, né? Uma outra questão dos cultos, do intervalo bíblico, a gente também tem isso muito forte em Pernambuco, né? Tem projeto de lei que obriga, né, que haja o intervalo bíblico, enquanto que os sujeitos não possuem, por exemplo, o espaço do Grêmio Estudantil, né? Aí as meninas que são da universidade, cadê o movimento estudantil, né, para pleitear as pautas que são inerentes aos diretórios acadêmicos dos devidos cursos, né? Porque cada curso tem a sua necessidade específica, como a Letícia falou, né? Então, a gente precisa, Letícia, se implicar diante daquilo que a gente pretende, né, que se tenha. Então, se na minha universidade falta isso, como é que eu devo me implicar para conquistar, para superar? Entende? Então, esse movimento político está posto aqui que essa mudança social ela não vai acontecer apenas pelo exercício do blá, 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 né? Da teoria, do discurso em si, até mesmo de um discurso vazio, né? Porque assim, o falar é muito fácil. Agora, difícil é executar, é se doar, é se dedicar para o sim que você está a dar, né? E aí os autores aqui nos suscitam esse movimento, né? Eles fazem essa reflexão sobre a essência da experiência. Como que a experiência ela é significante e ela corrobora para que o sujeito possa mudar, né? Para que ele possa se implicar,
nessa causa, né? Então, assim, por exemplo, uma das nossas linhas aqui é o campo da educação em direitos humanos, né? E a essência da educação em direitos humanos, ela acontece em prol da formação dos professores para que nós tenhamos sensibilidade para lidar com temáticas que não tem uma resolução, não é um cálculo de matemática, sabe? Que tem uma fórmula que você vai encontrar a resposta de imediato, né? Nós estamos lidando com seres humanos que são atravessados por N questões e que nós devemos ter, inclusive, o cuidado e o zelo para tratar, né? Do que interessa ao estudante, como colocar o conteúdo que seja do interesse do estudante, que tenha significado e sentido para ele. Que aí é o que Freire vai dizer, né, que é necessário que se parta dessa realidade, né, de uma realidade concreta, de uma realidade onde o sujeito se veja como sujeito protagonista, interventor daquele acontecimento, e não uma situação abstrata, como os cálculos de matemática, que basta decorar a fórmula, né? Então, assim, não é decorando o conhecimento que, ao se fazer uma prova de larga escala, como a Provinha Brasil, o Enem, o ENAD, a gente vai dizer representativamente que a qualidade está ali, né, configurada na média. Não, porque a gente se furta dos elementos que foram acionados, né, no fazer daquela prova, né, na educação básica mesmo, para que a média do IDEB seja alcançada, a gente escuta relatos de como que essa média ela é conquistada, né? E aí a média representa a qualidade da infraestrutura da escola, ela representa as condições dignas de trabalho dos professores, né? É um professor que tem dedicação exclusiva somente naquela escola, ou ele tem 3, 4 vínculos para poder ter dignidade humana, né? Ter um salário que pague as contas, não somente, mas que ele possa ter lazer, para que ele possa usufruir de algum momento, né, que o capital cultural suscita do ser humano, né? Então, todas essas questões, elas são postas aqui para nós irmos refletindo. Ó, Letícia, querida, seria muito bom lhe ouvir, viu? Às vezes, nem sempre a leitura diz a essência do que você quer dizer, né? Ó, Letícia diz o seguinte, ó, sinto que me falta isso, dentre múltiplas, né, coisas que somos sujeitos inacabados, ser pacientemente impaciente. Ó, gente, ó, veja só, viu? Esse trocadilho de palavras, né, de Freire, ser pacientemente impaciente, é que nos mobiliza a ação, entende? Como é que você pode ser paciente de braços cruzados e quer ver algum resultado? Então, você precisa se implicar na ação, no movimento, para que aquele resultado ali aconteça, né? Aí a Márcia diz o seguinte: a tecnologia se inseriu de uma forma em que não se pensou de que maneira ela poderia ser inserida no contexto escolar, e os estudantes deixaram-se envolver e esqueceram a essência do aprender e usar para o seu bem. Tem que ressignificar essas mudanças, né? Pois é. Aí, dentro dessas mudanças, Márcia, a gente coloca a IA, né? Coloca a IA que é capaz de fazer, não a prova pelo estudante, mas se o professor passar uma pesquisa, um seminário, o estudante vai lá e usa a IA como detentora do saber pronto e acabado e traz como se fosse ele o construtor daquilo, entende? Agora, tem algo que falta, que é a dimensão do pensamento crítico, né, do posicionamento crítico.
Como é que os sujeitos... E aí, como é que isso reverbera na formação humana do sujeito? Bom, gente, olha, na minha perspectiva, ela reverbera, e eu digo isso em sala de aula, viu? Disse, olha, gente, para mim, viu, Iane, todos os estudantes têm 10. Eu tenho uma dificuldade enorme de dar nota baixa a estudante, porque, para mim, todos são nota 10, certo? Ao cumprir as atividades avaliativas, que são, inclusive, organizadas com a turma de forma democrática, logicamente, a gente vê a implicação. E onde é que fica a essência? Viu? Estou dando aqui o segredo, né, Yane? Nós que somos professores da essência. A gente percebe qual é o estudante realmente que se preparou, que aprendeu, que não está ali fazendo uma farsa de si, né? Em apresentação de seminário. A atividade escrita, ela é entregue, beleza. Mas é a atividade que necessita a escrita, que necessita a presença, que necessita também a eloquência da organização do pensamento para apresentar, porque não é uma mera transposição, não é uma mera transmissão, né? Então, essas questões, elas são, viu, Márcia, perceptíveis nesse contato humano, na relação interpessoal que se estabelece entre professor e estudante, né? Então, tudo isso fica latente, né? A Letícia continua dizendo, né? E para isso, o professor precisa ter condições de trabalho, ambiente adequado, plano de carreira, salários adequados, ser concursado, não contratado, né? Porque a gente sabe qual que é a precarização do professor contratado, né? Porque, por vezes, a pessoa até quer agir, mas como sua profissão é sucateada pelo Estado, torna-se muito difícil. Parabéns, Letícia, exatamente, né? E tudo isso nos falta, né? Tudo isso que você coloca aqui nos falta. Então, é preciso que a gente tenha essa esperança, esse gosto, esse prazer pelo que a gente faz e como a gente faz, para a gente continuar acreditando, entende? E lutando, e lutando. O verbo aqui é lutar, lutar no infinitivo, né? Porque nenhum direito ele é dado, todo e qualquer direito ele é conquistado, né? Aí Letícia se coloca novamente e diz, né, a última vez que trabalhei no município, tive que me demitir para não compactuar com as complexidades da educação liberal. Pois é, Letícia. Aí eu lembro bem em qual das ocasiões, né, você se colocou, né, Letícia? Tudo bem, querida, mas é importante seus relatos aqui, viu, Letícia? Pelo chat, é importante. E se eu estiver fazendo alguma interpretação equivocada, né, que toda interpretação corre o risco de haver o equívoco do entendimento, aí você me coloca aí, me corrija aí pelo chat, tá? Sem problema nenhum, tá certo? Bom, gente, então essas questões todas que nós estamos a tratar, isso afeta diretamente o nosso fazer pedagógico, né? Não somente o nosso fazer pedagógico, mas a nossa saúde mental, a nossa saúde física também, enfim, tudo nos atravessa, né? E os autores, eles são sinônimos de esperança para nós, né? Tanto o Marx e o Freire, ele nos provoca e nos sugere para que a gente possa se alimentar, se nutrir, né, de forma que a gente não leve a carga a mais, né? E o Marx diz o seguinte, ó, quando você partiu, você deixou algo para trás. Isso é o que eu estou tentando dizer, certo? Ou seja, nessas nossas experiências, a gente sempre vai ter situações que nós não vamos dar conta na sua totalidade e que isso necessita que a gente possa vivenciar de uma forma diferenciada, né? Então, aqui, Paulo diz o seguinte, era muito interessante ver como as pessoas, os camponeses e trabalhadores cristãos não esqueceram, nos lugares onde eles paravam, só para ouvir os padres ler o evangelho,
começaram a ler o Evangelho sozinhos e a formarem algo assim como os círculos que existem na Escandinávia. Aqui, gente, é a própria formação, né? A autoformação do sujeito, certo? Então, por exemplo, na ausência, por isso que a gente trabalha no nosso grupo de estudo, né? Pedindo que as pessoas venham e se coloquem a coordenar o momento de estudo, né? Porque esse processo de autogestão, ele é crucial, porque o fazer não está condenado a uma única pessoa, percebe? Quando nós, e aí é a essência de grupo de estudo e pesquisa. Na ausência de um, tem que chegar o outro, né? Ao se partilhar o saber, ao se agregar. Agora é interessante, gente, que para isso acontecer, e nós não temos a fórmula, nós não temos a fórmula, infelizmente. Seria muito bom se nós tivéssemos uma fórmula, inclusive de matemática, né, que sempre dá um resultado positivo, para que a gente que, ao estar, né, nos respectivos grupos, nós nos comprometêssemos politicamente, socialmente e pedagogicamente, sabe? E para isso também é preciso que nós tenhamos consciência, né, da nossa disponibilidade e da nossa condição, sabe? Porque é como diz a canção que eu sempre inicio, né? Ultimamente eu venho usando para não dizer que não falei das flores, mas tem uma outra canção que eu acho muito interessante, que é o seguinte: vem, entra na roda você também. Você é muito importante, por isso vem. O convite está posto, né? E o fato de nós entrarmos na roda, né, nós precisamos dar as mãos e seguir os passos. Feito uma ciranda, né? Vamos pensar aí na ciranda da ilha de Itamaracá, como que ela nos favorece a organicidade do movimento. Então, nessa lógica, a gente tende, né, a compreender que todos nós importamos, né, quando nós nos posicionamos e, sobretudo, quando nós fazemos parte de um grupo seleto, né, e que a organicidade do grupo é responsabilidade de todos nós somos corresponsáveis, né? Miles Houghton e Paulo Freire, tanto na pedagogia freiriana, quanto na escola de cidadania, a Highlander, ele implicava todas as pessoas. E por quê? Porque o próprio Miles não dava conta de todas as demandas que chegavam para ele. Né? Não dava, assim como o Freire também não dava, né? E pronto, a Letícia mesmo que esteve no Memorial Paulo Freire, em Angicos, que teve a honra, o prazer e a alegria de ouvir seu Paulo, vai saber que não era Freire um mentor de tudo aquilo, ele não era um único, né? Ele tinha a sua equipe de coordenação que gerenciava as suas ideias, né? Que aplicava as suas ideias, né? Que ensinava ali, que fazia a mentoria, né? Então, os círculos de cultura iniciados por Paulo Freire, evidentemente, Freire precisou dos seus colaboradores, né? E é isso que faz a diferença no processo da organização, no processo dos movimentos sociais, né? A pedagogia do movimento social do MST, por exemplo, ela é belíssima, né? As meninas, pronto, nós estivemos no Ceará Mirim em março deste ano, e era interessante porque quando nós terminávamos de almoçar, lavávamos a louça, né? As pessoas que ficavam hospedadas nos quartos, no alojamento, elas eram as próprias responsáveis pela limpeza do ambiente. Ou seja, é lidar com a cultura do serviçal, né? Por que que umas pessoas estão ali para servir e outras estão ali para serem servidas? Por que isso?
né? E essa cultura, ela está enraizada, né, na dimensão da escravidão, que historicamente foi a que mais durou na história do Brasil, e a gente precisa lidar com isso. Como é que a gente lide? Ou seja, todas as pessoas dando as mãos e todas as pessoas estando no mesmo passo, no compasso do movimento. É isso que o próprio MST, né, o MST nos favorece essa pedagogia do movimento que nos implica a todos a estarmos num nível, né, horizontal e não na dimensão hierárquica neoliberal que a gente sabe que existe, né, que politicamente. Gente, eu gostaria de trazer para vocês aqui o seguinte: os tópicos que dizem respeito aos conflitos que são as parteiras da consciência. Seja bem-vinda, Áxia, Márcia, Letícia, Iane, Suara. Nós temos aqui um subtópico que fala sobre os conflitos que são a parteira da consciência, e eu gostaria de trazer para vocês aqui alguns fragmentos que eu destaquei, certo? Nas palavras de Freire diz: às vezes o professor tem um papel de dirigir ou papel de falar, mas tem também a obrigação de transformar o falar para em falar com, por exemplo, né? E aí ele se assemelha do que a Letícia nos colocou aí, né? Sobre a necessidade de darmos ênfase às subjetividades. Freire ainda diz o seguinte: a autoridade é necessária para o processo educacional e também necessária para a liberdade dos alunos, e a minha própria. O professor é absolutamente necessário, certo? Isso aqui são fragmentos onde Freire vai se colocando sobre a dimensão dos conflitos, né? Os conflitos de ideias, de opiniões, ou seja, as dissidências, certo? Um outro tópico, ainda nas palavras de Freire, é o seguinte: o que o educador deve fazer quando ensina é possibilitar os alunos a se tornarem eles mesmos. E, ao fazer isso, ele ou ela vive a experiência de relacionar democraticamente como autoridade com a liberdade dos alunos. Ainda nas palavras de Freire, ele diz o seguinte: qual é o papel da liderança? Não é apenas olhar as massas. O papel da liderança é também dirigir as massas ao mesmo tempo em que aprende com elas e nunca lhes impor alguma coisa, tá? E aí, gente, eu tento, no nosso grupo de estudos, né, escolher a obra com vocês, escolher o melhor horário com vocês, escolher o melhor dia com vocês, né? Dada a exceção desse segundo semestre, porque como eu estou em um fuso horário de 3 horas, aí eu precisei abruptamente fazer a mudança do horário, né? Mas, logicamente, que futuramente a gente vai retornar ao horário normal, certo? Um outro fragmento de Freire, que ele continua falando sobre a liderança, é o seguinte: para mim, de qualquer modo, no dia seguinte, o professor à liderança terá de explicar as razões pelas quais foi necessário tomar a iniciativa. Em última análise, para mim, é impossível tomar a iniciativa sem explicar por que isso é necessário. Já nas palavras. E aí o Freire faz um reconhecimento da Highlander, né? E Freire diz o seguinte: aqui, o respeito pelas comunidades não implica a ausência de responsabilidade por parte dos educadores. Isto é, gente, a mutualidade, né, do compromisso, do respeito entre as pessoas que estão presentes na ocasião, né, na situação. Então, já Malles, né, Malles diz o seguinte: ó, decidi, antes de a Highlander começar, que eu queria trabalhar com adultos, ou seja,
O que é que você decide fazer da sua vida, né? As meninas que estão no curso de pedagogia, o que é que elas querem? As meninas que estão no mestrado, o que é que elas querem? As meninas que estão no doutorado, o que é que elas querem? Eu que estou aqui nessa condição, o que é que eu quero, né? O que é que me move, né? Por que que eu estou aqui? Para que eu estou aqui, né? Então, quando a gente toma consciência do que a gente quer, logicamente a gente mantém alinhado o nosso que fazer, certo? E aí, o Marx diz o seguinte: os adultos dirigem a sociedade, os alunos não dirigem a sociedade. Na verdade, eles podem falar muito pouco, até mesmo nas escolas, quanto mais na sociedade como um todo. Com isso, eu decidi que queria lidar com as pessoas que tinham o poder, se quisessem usá-lo, para mudar a sociedade, porque eu estava interessada em mudar a sociedade. E aqui foi a grande transgressão, a grande subserviência, o grande exercício, né, que o Marx se contrapôs ao sistema da formação regular, quando ele simplesmente trilhou o seu próprio caminho. Né? E aí, o Marx, ele vem nos dizer o seguinte, que Majutes veio para aquela comunidade isolada da montanha uns 10 anos antes de a Highlander ter começado, ou antes. E ela teria sido uma professora modelo. Ela era uma mulher das montanhas que veio do condado vizinho, lá naquela região, nas colinas. Ela tinha uma imaginação incrível e um grande amor pelas crianças e pelo magistério. Ela foi a professora de meus filhos, Thorsten e Chris. Mai me disse como no primário as crianças tinham realmente um grande entusiasmo pela vida, e como ela, os tinham realmente um grande entusiasmo pela vida, e como ela os ajudava, dentro dos limites da escola, a ter princípios, ajudando-os a amar até a ambição de fazer alguma coisa. Né? Ou seja, aqui é lide completamente com a educação reprodutivista, né? Com a escola que reproduz um modelo de sociedade opressor, hierárquico, dominador. Né? Bom, Maris continua a dizer o seguinte: a sociedade de adultos é poderosa. Nós todos somos adultos aqui, hein, gente. Então vejam a nossa responsabilidade, né? Não é só estar aqui estudando, não, mas a nossa responsabilidade ela é muito maior do que tão somente esse exercício, né? Bom, então vamos lá. Continuando, Males diz o seguinte: cheguei à conclusão de que queria trabalhar com as pessoas que se escolhessem e eu ia tentar ajudá-las a escolher. Tinham poder para mudar a sociedade. Apenas escolhi trabalhar com as pessoas que é histórica e praticamente estão em uma posição de mudar a sociedade se decidirem fazê-lo, né? Ô, gente, nesse caso, né, quem seriam essas pessoas que teriam o poder de mudar a sociedade? Será que seria o professor em sala de aula? Será que seria o presidente da nação? Será que seria o nosso vereador municipal? O nosso prefeito? Quem? Né? O males implica os adultos. Quem são esses adultos, né, que têm o poder de mudar a sociedade? Bom, então, Males continua a dizer: decidi trabalhar com organizações que, pelo que eu saiba, tinham um potencial para reformas estruturais, que guiariam os movimentos sociais e estariam à frente de mudanças revolucionárias. A título de exemplo, nós temos aí o MST, gente, que conquistou recentemente o curso de medicina.
né? E o curso de medicina pelo Pronera não foi uma pauta política fácil, né? Mas foi um momento de muita tensão, de muita disputa, de muita luta, né? Daí a importância desses movimentos, dessas organizações, né, alinhadas. Mésaros tem uma obra chamada A Montanha que Devemos Conquistar, que é uma metáfora muito interessante, que ela nos favorece a compreendermos qual que é a importância dos movimentos sociais, né, que é a lei dos mais fracos, em detrimento da lei dos mais fortes, que seria a figura do Estado. Sabe? Então, todas essas questões, elas são postas aqui. E aí, Iane, para que a gente tenha essa educação, né, que se contraponha aos ditames do poder, a gente precisa compreender, né, que esses conflitos dizem respeito também às disputas que se fazem pelos espaços, pelas pautas, pelos próprios movimentos, certo? Então, dando continuidade aqui, Males continua a dizer: as pessoas já estão na sociedade que defendem, na sociedade pela qual lutam, por isso aprendem fazendo o tipo de coisa que os chamados neutros querem que façam. Certo? Indo adiante, Males continua a dizer: não sabem que essa é a sua tarefa, não sabem que a instituição é dedicada a perpetuar um sistema e eles estão servindo a uma instituição, certo? Então, para subverter as instituições, nós precisamos ter consciência política, né? Do momento histórico, político, econômico, cultural que estamos a passar. Um outro fragmento, agora nas palavras de Freire, vejam que Freire é muito pedagógico, é muito de professor de aluno, ou seja, o próprio Freire, se comparado a Males, tem uma limitação, né, de atuação, porque o Males ele era do movimento sindical, ele era do movimento do exercício da cidadania mesmo, né? A sua escola tomou proporção gigantesca, e Freire não, Freire fica limitada à dimensão da própria pedagogia, né? Da sala de aula. Então, enquanto Freire, enquanto Males fala desses adultos que têm o poder de mudar o mundo, aí Freire vem com os estudantes e o professor, né? E ele diz o seguinte: os alunos têm que aprender com o professor que professores também lutam para se libertarem. Gente, eu nem vou adentrar isso aqui, porque eu já disse na dimensão da subjetividade, né? Onde tanto o professor quanto o estudante ele é atravessado pelas questões subjetivas e pelas experiências que lhes constituem também. Para Freire, ele diz o seguinte: é difícil para os alunos terem uma boa lembrança de um professor que nunca assumiu sua autoridade, de um professor que nunca estabeleceu limites. Bom, indo adiante, isso é para a gente entender a essência dos conflitos, tá? Na perspectiva de Males, que ele traz a categoria de poder, e de Freire, que traz a dimensão da autoridade do professor em sala de aula. Ok? Indo adiante, Freire fala o seguinte: ó, tenho que ter esse sentimento estranho de amar aqueles que ainda não chegaram, a fim de preparar o mundo para eles e elas. É uma prática coletiva, e isso significa que a presença daqueles que estão vivos hoje é importante. Os que vierem amanhã começarão a agir precisamente tomando aquilo que nós fizemos como um ponto de partida. Ah, gente, veja só, né? Quando o Freire fala isso, será que ele tomava consciência, né, de que nós hoje estaríamos fazendo isso, dando continuidade ao que ele iniciou? Aí chega a me emocionar agora, sabia? Bom, ele diz o seguinte: ó, nós estamos agora lidando com um presente a fim de criar o futuro.
Estamos criando o futuro pela formação do presente. É interessante, né? Como o Freire brinca com as palavras, né? E aí ele diz: por essas razões, eu acho que é absolutamente indispensável que educadores sejam seguros, capazes e tenham uma capacidade para amar e ter curiosidade. Eis aqui a nossa missão eterna, né, gente? Ser professor exige isso da gente, né? Essa busca incessante pelo saber. E aqui me lembrou do meu pai. Meu pai, ele tinha a curiosidade de saber, ele perguntava, né, na ingenuidade dele, menina, quando é que tu acaba esses estudos? Aí eu respondi, pai, não vai acabar nunca. Enquanto vida eu tiver, eu estarei sempre a estudar. E é isso, né? Quanto mais a gente se propõe a estar no universo da formação sistemática que está enquadrada no universo acadêmico, mas nos implica a necessidade do empenho, da dedicação e do estudo, né? Um estudo é um árduo trabalho, viu? Então, nos encaminhando para os finalmente, nós vamos aqui falando dessa necessidade, né, de termos curiosidade pelo conhecimento. E ainda, agora nas palavras de Males, certo? Ele diz o seguinte, ó, existem limites, vocês não podem fazer isso. Alguns dos nossos amigos defensores de uma educação liberal diziam que não devíamos dizer não. Nós dissemos, bom, nós amamos nossos filhos, vamos discipliná-los para que aprendam internamente a não fazer aquilo. Isso foi uma escolha deliberada. Bom, aqui o Males traz um fragmento da educação dos filhos, junto com a Zílpia, né, a mulher dele, certo? Que é o estabelecer o limite, né? Então, essa relação humana, o conflito, ele perpassa pelo estabelecimento do limite, né? Bom, aí, continuando, Males diz o seguinte: as pessoas que se livram do barco e constroem cercas esquecem de acabar com as restrições quando as crianças crescem o suficiente para não precisar delas. Na vida adulta, o mesmo acontece. Você sabe que existem pessoas a quem nunca é permitido fazer as coisas que poderiam fazer. Ajude as pessoas a se desenvolverem internamente. Bom, gente, então aqui o Males, na compreensão dele sobre a dimensão do limite, ele nos provoca a ir além, sabe? A irmos além da nossa condição, da nossa capacidade e etc. e tal. E aqui ele tece uma crítica, né? Que uma coisa é a gente prender uma criancinha, vamos pôr aqui o exemplo do berço, né? Uma coisa é proteger a criança enquanto ela não tem um equilíbrio do corpo. Outra coisa é privar a criança de andar, de correr, quando ela já tem um equilíbrio do seu próprio corpo, né? E aí a gente vai tolhendo as capacidades, as competências e a habilidade do sujeito, privando-as de se desenvolverem em seu alto nível de potencialidade, né? Bom, Males continua a dizer: acho que quando educadores vão a uma organização ou a uma comunidade como especialistas externos com as respostas, estão tirando o barco ou construindo a cerca. Não estão deixando que as pessoas tenham que lidar com seus próprios problemas e fazem delas aleijadas ao não permitirem que elas se tornem que elas tomem suas próprias decisões. Certo? E aí, quantos adultos hoje na sociedade são inseguros de si, né? Ansiosos, nervosos, imaturos? E onde é que está a raiz de tudo isso? Nas cercas e nos barcos que foram postos um dia. Ai, gente, eu acho que eu sou o que eu sou, porque eu fui criada na liberdade do espaço do campo.
porque com os meus pais não conseguiam ver, né, onde eu estava e o que eu estava a fazer diante da distância, então ele não tinha como controlar, percebe? Então isso faz com que, aí eu falo bem particular da minha essência, né, que eu não me deixe jamais ser vencida pelas fronteiras epistemológicas, sociológicas, culturais, ideológicas, patriarcais, entende? Porque a gente vai se forjando e é importante tomar distância. A distância, inclusive, nos liberta, ok? Bom, gente, para concluir, eu vou trazer as palavras. Olha, eu confesso a vocês que eu gosto mais de ler Marx do que Freire, sabia? Marx me dá assim, uma pulsão a mais, sabe? Uma injeção de ânimo bem mais consolidada do que Freire. Bom, Paulo diz o seguinte: estou certo de que o saber é histórico, que é impossível saber sem a história dos seres humanos. Mas não quero discutir essa questão teologicamente. Isso significa que é na experiência social da história que nós, como seres humanos, criamos um novo conhecimento. Se o conhecimento pode ser superado, olha aí, doutoras, mestres, a fazer suas pesquisas. Se o conhecimento pode ser superado, se o conhecimento de ontem não faz necessariamente sentido hoje, então eu preciso de outro conhecimento. Isso significa que o conhecimento tem historicidade, isto é, o conhecimento nunca é estático, está sempre em processo. Ok? E aí ele diz o seguinte, para finalizar: estou sempre aprendendo novas maneiras de fazer as coisas. Mas, francamente, realmente não mudei minha compreensão de um modo geral. Isso é bom, não é, gente? Isso é perfeito. Sabe por quê? Porque aqui está a essência de que nós somos seres inacabados, inconclusos, imperfeitos. E que, nas palavras de Males, irei finalizar dizendo o seguinte: o que tanto fazer é conseguir que as pessoas escolham uma das boas soluções e não uma das ruins, mas sem influenciar qual delas, porque isso vai depender da maneira como as pessoas funcionam. Quais são os seus contextos? As pessoas que cresceram depois de mim, que tiveram um passado diferente, chegarão às suas conclusões através de processos diferentes, mas seus processos são tão valiosos quanto os meus. Não questiono isso, ok? Então, gente, é isso. Estamos a finalizar, temos 2 minutinhos. Alguém gostaria de fazer suas contribuições, expressar seus sentimentos, dizer alguma palavra que possa refletir esse momento dialógico? E aí? Bom, gente, ó, lembrando, certo, nós estamos num grupo, né, conformes, onde a Letícia está a fazer uma pesquisa, que é importante a presença de vocês, né, eu não vou mais dizer, porque, olhe, os nossos mentores maiores já nos deram a chave, é só abrir. E nós também temos um memorial, fruto desta obra, certo? Que vai ser um e-book do nosso grupo de estudos e pesquisas. Eu gostaria muito que vocês se prontificassem a fazer um memorial da história de vocês, né? Já colocamos no nosso grupo um template, vocês têm liberdade e autonomia de usarem a criatividade, de fazer algo muito melhor do que o que está posto como orientação, tá? Ali não é uma camisa de força, não é um modelo a ser seguido, é apenas um ensaio, e eu conto com a presença autêntica de todos vocês,
e convido, reforço o convite, né, para nos dias 15 e 16 vocês acompanharem através do nosso canal do YouTube a socialização das pesquisas de ensino, tutoria, que é monitoria e tutoria, extensão e pesquisa. E vamos ter algumas pérolas, né, mestras e mestrandos, doutores e doutorandos que irão estar a fazer a socialização de suas pesquisas concluídas e em andamento. Tá? Registrar aqui esse convite e que todos vocês tenham uma excelente semana, uma excelente noite, tudo de bom para todos. Ok? Tchau, tchau, gente. Gratidão. Tchau, professora. Tchau, gente. Foi lindo. Tchau, pessoal. Foi muito bom. Parabéns para vocês. Tchau, tchau, gente.